Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Eu quero isso, eu desejo isso, eu trabalho para isso. É a missão que Deus nos tem dado, é que vocês sejam abençoados. Jesus veio para que nós fôssemos abençoados. A vontade de Deus é essa. A única coisa que Deus mais deseja é fazer de você uma pessoa feliz. Mas isso só é possível quando você entende o plano dele para a sua vida e se entrega a esse plano, aceita esse plano, concorda com esse plano, aplica esse plano na sua vida, que é a vontade de Deus. Deus quer que você, a vontade de Deus, Deus quer que você seja uma filha, um filho dele, para que você tenha a alegria dele. Porque quando uma pessoa se torna filha, filho de Deus, então ela nasce do Espírito Santo, ela nasce de Deus, ela nasce das entranhas de Deus, digamos assim, e tem o seu DNA, e tem o seu espírito, e tem o seu poder, tem a sua alegria, tem o que Deus lhe dá, o melhor desta terra. Claro que no corpo que a gente tem. Então, o corpo que você recebeu, que eu recebi, que nós nascemos, ele em espírito, quando nós nascemos da água e do Espírito Santo, então a natureza que nós recebemos é divina, embora carreguemos a imagem dos nossos pais, físicas, terrenas. A imagem física, a imagem terrena, nós carregamos até o dia da nossa promoção, quando nós deixamos a matéria aqui na terra e entramos em espírito na presença do nosso Pai eterno. E quando a pessoa é filha de Deus, aí não tem homem, não tem mulher, não tem feio, não tem bonito, não tem pobre, não tem rico, ela é filha. Ela é filha de Deus. Então, alma não tem sexo, alma não tem cor. Alma é alma. Para que nós possamos viver a vida, ou pudéssemos viver a vida neste mundo, neste planeta, que é terreno, que é material, nós tivemos que receber um corpo material, que é o corpo que você tem, que eu tenho, que cada um de nós tem. Mas no reino celestial, o nosso corpo é celestial. Aí nós temos a imagem divina, a imagem que aconteceu com Adão e Eva, a imagem de Deus. Então, amiga e amigo, a Bíblia fala que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, é espiritual. Vê com os olhos espirituais, sente com o coração espiritual, divino.
Então, veja o que Deus quer para nós. Ele quer o melhor. Tanto que é o melhor, essa é a vontade dele, que ele morreu por nós. Jesus teve que vir em carne. Jesus teve que se materializar para que então pudesse carregar no seu corpo as nossas angústias, maldições, doenças, enfermidades, moléstias, problemas, aborrecimentos, desgostos. Jesus carregou tudo no corpo dele. Ele cravou em si, no seu corpo físico, tudo o que nós temos carregado neste mundo. Ele carregou na sua alma a dor da rejeição, a dor da traição, a dor do desprezo, a dor das críticas do seu próprio povo, os judeus. Mas ele suportou tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Ele agarrou no seu corpo tudo que não prestava, que estava na humanidade. Tudo. E de todas as pessoas passadas, presentes e futuras. Então ele fez um pacote e carregou esse pacote no seu corpo. E foi para a cruz com esse peso, o peso dos pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano nesta terra. É isso que você lê, que nós lemos em Isaías 53. Jesus carregou consigo as nossas dores. Você está sentindo dor? Jesus carregou essa dor no corpo dele. Jesus carregou a maldição. Você foi amaldiçoada pela sua mãe, pelo seu pai. Alguém fez um trabalho de bruxaria. Jesus carregou esse trabalho para si. Ele carregou em si, no seu corpo. Por isso que ele, antes de ser preso e condenado e morto, naquela noite fatídica, ele chegou ao ponto de orar 3 vezes. Veja que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus em carne, ele disse 3 vezes: Pai, passe de mim este cálice. Pode imaginar o que ele sofreu? Antes ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, as profundezas da alma de Jesus estavam um bagaço, um caos, porque ele assumiu os nossos pecados, as nossas maldições. Então é assim, ele carregou as nossas doenças, nossas enfermidades, mas aí você pergunta, mas o bispo, se ele carregou as minhas doenças, por que eu estou doente ainda? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Ele já carregou. Ele já carregou. Então, mas por que eu estou assim? Porque você ainda não entregou essas doenças para ele. Não entregou a sua vida para ele 100%. Ou não entregou a doença para ele, ou não entregou o problema para ele. Porque quando se crê, se entrega 100%. Então, quando nós, presta atenção,
Quando nós assumimos essa crença, essa fé, bom, Jesus já carregou essa doença, essa dor. Lembra que eu falei da dor de barriga que eu tive, que eu comia muito caranguejo? Pois Jesus carregou aquela dor. Porém, cadê a fé naquele momento da dor? Cadê a fé? Cadê a entrega? A dor era maior. Então eu tive que correr e apelar para o médico me ajudar. Quer dizer, eu não criei naquilo que Jesus fez no Calvário. Então, eu fui apelar para um profissional para me ajudar. Mas se eu cresce e aguentasse mais um pouquinho aquela tortura, mesmo na fé, sem falar para ninguém, nem reclamar, então a palavra dele iria me honrar e eu estaria curado. É assim que funciona. E é uma questão pessoal. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, cada um tem a sua própria fé e cada um toma a sua própria decisão. Porque isso é uma realidade. Ele carregou tudo. Assim como ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele carregou também o nosso pecado. A gente tem fé, né, dele ter carregado os nossos pecados, confessamos os pecados e ele nos perdoa, nós temos fé, graças a Deus, e ficamos em paz. Mas quando se trata de uma dor de barriga, e está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, a gente fraqueja, porque somos ainda matéria. Somos matéria. Mas ele assumiu todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, nossos pecados, maldições, etc. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, não é crer numa religião, não é seguir uma religião, seguir uma doutrina. Não, é aquilo que está escrito, é seguir aquilo que está escrito. Está claro. Quem crê, recebe. Quem não crê. Então, nós temos N testemunhos de pessoas que enfrentaram suas dores, suas situações críticas e mantiveram, e foram respondidas. A palavra de Deus se cumpriu na vida delas. Essa é a realidade. E eu vou dizer para você uma coisa, isso é uma coisa muito pessoal. Quando a dor, a gente está com a dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. A gente quer se livrar dela, a gente, o que eu preciso fazer para receber agora? Eu sei que Jesus carregou minha dor de cabeça, mas a dor está incomodando, bicho, o que eu faço, o que eu faço? Crê na palavra, ele carregou essa dor. Assim como ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas dores também. Agora, há quem assuma aquela posição. Não, ele carregou, eu não vou a médico, eu não vou tomar remédio, eu vou morrer assim, mas não vou tomar, não vou fazer nada. Por favor, isso é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Eu não tive fé para resistir, ficar calado, aguentar firme. E eu tive que apelar para um profissional me ajudar. Eu tive que apelar para o remédio. Amiga e amigo, mas isso é cada um que tem que tomar a sua própria decisão. É uma coisa pessoal, individual. E não adianta ninguém querer impor isso para outra pessoa. Não, isso é uma coisa pessoal, está escrito. Então, assuma o que ele falou, prometeu, você vai ver que isso vai acontecer. Agora, por favor, isso é responsabilidade exclusivamente sua, com Deus.
Eu não tive fé para sustentar, aguentar aquela dor. Eu corri para resolver o meu problema. E, sinceramente, quando alguém pensa assim, o bispo é corajoso, olha, há situações que a gente é covarde. E como? Porque não é fácil. Você sabe, um problema, uma situação. Mas eu quero, aqui eu estou levando a palavra de Deus, o cumprimento, a obediência, a fé nela é algo muito pessoal, muito pessoal. Cada um tem que tomar por si próprio. Há quem tenha tomado essa fé e recebeu. Mas quem não tomou essa fé, quem não assumiu, tem testemunhos, há testemunhos que eu tenho visto, que eu falo, meu Deus, eu fico até com inveja, sabia? Eu fico até com inveja, poxa, eu queria ter essa fé. Mas é uma coisa que cada um tem que tomar por si próprio. Então, Jesus, antes de ser traído com um beijo e entregue aos seus perseguidores, ele orou. Antes ele disse, ele confessou, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele orou, Pai, 3 vezes ele orou. E o Pai não removeu aquela dor. Qual era a dor de Jesus? Não era dor de barriga, nem dor de cabeça. Era o peso do pecado de cada um de nós, de toda a humanidade, de bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos, passados, presente, futuro. Era muita dor, insuportável. A dor de ter os cravos pregados nas suas mãos e nos pés, não era nada em relação à dor que Jesus carregava na sua alma. Pois ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele morreu. Mas no 3º dia ressuscitou. E está vivo para confirmar na vida dos que nele creem todas as suas promessas. Ele está vivo? Está vivo para confirmar, testificar, apoiar. Tudo o que ele falou vai acontecer, porque ele venceu até a própria morte. Venceu as dores, venceu o pecado, venceu tudo. Venceu o diabo, venceu. Essa é a vontade de Deus, que você, eu, que cada um de nós vença o diabo, o mundo, a nós mesmos, para que nós venhamos herdar o gozo eterno de Deus, para que entremos no gozo do nosso Senhor. Aleluia. E essa é a alegria que Jesus quer para você. Ele não quer que você tenha simplesmente uma alegria momentânea. Resolveu um problema? Que beleza! Alegria. Não, ele quer que você tenha uma alegria permanente, por toda a eternidade. Enquanto a gente vive neste mundo, é impossível ter a alegria eterna. Nós vamos ter alegrias momentâneas e tristezas. Quando nós não tivermos a alegria momentânea, nós vamos ter as tristezas momentâneas, as tribulações momentâneas. Mas vai chegar o momento
em que nós vamos entrar no gozo do nosso Senhor. E esse é o momento, esse será o momento mais glorioso, que é quando as 5 virgens prudentes elas entraram no gozo do Senhor. As outras ficaram chupando o dedo lá de fora. Então, amiga e amigo, Deus, é a vontade de Deus que você tenha essa alegria, que você tenha esse gozo na sua alma. E isso só será possível quando você e eu, quando nós sairmos deste corpo, deixarmos este corpo, essa matéria neste mundo, para em espírito, com a imagem divina, entrarmos na presença de Deus. Jesus mandou 70 discípulos. Primeiro ele mandou os 12 apóstolos, depois ele mandou 70 discípulos para curarem os enfermos, libertarem as pessoas e, enfim, expulsarem demônios, etc. E quando eles voltaram, os 70, diz o texto que eles voltaram com alegria, com gozo, e até dizendo para o Senhor: Senhor, pelo teu nome, só em usar o poder do teu nome, até os demônios se nos sujeitam. As doenças, as enfermidades, as pessoas foram curadas, os leprosos ficaram limpos, paralíticos andaram, cegos enxergaram, etc. Até o diabo e os seus demônios. Ele fala os demônios. Até os demônios se nos sujeitam. Veja que alegria que aqueles 70 tiveram. E Jesus concluiu: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos imundos. Não é porque o diabo sujeita você que você vai ter essa alegria, não. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós vamos falar sobre isso amanhã. A alegria do céu, que vem do céu, pela certeza de os nossos nomes estarem escritos lá no céu, no livro da vida. Falaremos isso amanhã. Deus abençoe então a vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.